Aleluia! Eu adorarei o Deus da minha vida. Ele me compreendeu sem nenhuma explicação. O Espírito, o Espírito, o Espírito Santo. Ele desce como fogo. Aleluia! Oh, e enche-nos de novo, Senhor. Aleluia! Vem, Santo Espírito! Aleluia! Glória a Deus! Bom dia! Bom dia! Eu escolhi esse louvor porque hoje nós vamos estar falando da terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vamos estar falando do Deus Espírito Santo hoje. É interessante, queridos, que a gente consegue personificar a pessoa de Cristo, que é aquela que a gente está acostumada a ver, né? Na mídia, na imprensa, nos achados. Mas e o Deus Pai? A gente consegue ainda personalizar. Crer que Ele é uma pessoa. Mas quando falamos do Deus Espírito Santo, ainda tem gente no meio cristão que acredita que é só uma força, uma energia. E hoje, quando eu estudei para falar do Espírito Santo e como ser guiado por Ele, eu quero deixar bem claro que Ele também é uma pessoa, três em um, coexistente em um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai que nos criou, o Deus Filho que morreu na cruz por nós, e o Deus Espírito Santo que o Deus Filho disse que enviaria. Eu vou para o Pai, mas eu envio para vocês o Espírito Santo Consolador. Aleluia! E na Bíblia tem uma passagem que deixa tão claro que eles são trino, que eles são três. Foi na ocasião em que João Batista desce Jesus às águas, e ali nós vamos ter noção e a certeza de que existe três pessoas. O Deus Pai olha e diz: eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Ele estava falando de Cristo. E sobre Cristo repousa o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aleluia! E hoje nós vamos estudar sobre o quanto é importante a nossa interação, a nossa conexão, a nossa intimidade com o Espírito Santo. O agir do Espírito Santo em nós depende da nossa interação, em saber quem Ele é, o que Ele representa e como Ele se move em nós. O papel do Espírito Santo vai muito além de nos levar à conversão, de nos convencer do pecado. Ele trabalha no arrependimento, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo em nós, ele nos lava, nos purifica, nos regenera, ou seja,
Ele nos faz nascer de novo, transformar tudo aquilo que era mal, hoje se transformou num coração capaz de ter fé e praticar boas obras. Lá em Romanos 7, versículo 18, fala assim: sei que nada de bom habita em mim. Então, se há algo bom em mim, veio de ti, Senhor. E é o Espírito Santo que vem habitar em nós a partir desse novo nascimento. E Ele quer, Ele deseja nos conduzir a uma nova vida. E nós precisamos aprender essa dinâmica e nos corresponder com Ele. A prioridade máxima para qualquer novo ou velho convertido, desde o início, lá da igreja de Atos, é a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Mas para nós termos esse relacionamento, nós precisamos deixar bem claro que Ele é uma pessoa da doutrina da Trindade. Nós cremos que há um só Deus, sim, nós somos monoteístas. Nós acreditamos num só Deus, uma unidade de 3 pessoas coeterna. Por isso, usamos o termo Trindade para falar da terceira pessoa, que é o Deus Espírito Santo. Vamos deixar agora a Bíblia falar, do Espírito Santo para nós. Porque quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus falando para nós. Lá em Gênesis 1, versículo 12, nós já vamos ver a presença do Espírito Santo. Fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, aleluia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, aleluia. Aqui, no começo, no princípio, Ele já é, aleluia, Ele quem pairava sobre a criação, só esperando para agir. A terra sem forma e vazia somos nós. Antes de conhecer a palavra, antes de nós sabermos quem é Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar, nós éramos sem forma e vazia. Mas quando Ele chegou, Ele deu forma, deu sentido, nos preencheu com a presença dEle. E quando nós vamos para o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no versículo 17, nós vamos continuar ouvindo, falando sobre o Deus Espírito Santo. Vai falar assim: e o esposo e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Quem tem sede, venha. E tome de graça da água da vida. A presença do Espírito Santo no início e no fim. E entre o início e o fim, nós vamos ouvir centenas de textos falando sobre o Deus Espírito Santo. E por que eu estou insistindo em falar que o Espírito Santo de Deus é Deus? É como eu falei no início, muita gente acredita que é uma força impessoal que emana de Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força impessoal que emana de Deus, uma energia. Outros acham mais fácil pensar no Espírito Santo como se fosse, como eu posso dizer,
algo passageiro, emoções passageiras, mas Ele é Deus, Deus Espírito Santo. Aleluia, oh aleluia. Mas hoje, vamos deixar bem claro, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Deus Espírito Santo e Ele quer, Ele deseja dirigir a minha e a tua vida. E foi o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, que disse, Ele prometeu, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, o direcionador, o instrutor, que nunca vai nos abandonar. Que Ele é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Ele nos ensinaria todas as coisas e habitaria em nós e estaria em nós. Por isso, se você puder, abra sua Bíblia aí em Salmo 32. Eu vou ler do 8 ao 10, se você puder me acompanha. O texto diz assim: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédea para que obedeça. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo teu amor. Aleluia! Mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo teu amor. Aleluia! Que conselho é esse, né? Para nós não sermos teimosos como o cavalo, nem como a mula. Que para ter entendimento de alguma coisa, precisa de um cabresto, de um freio. Deus não só nos disse que nos daria instrução, mas que também nos mostraria o caminho por onde nós deveríamos andar. O Salmo 84, versículo 5 vai falar assim: bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor e em cujo coração está aplanado em seus caminhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. O Senhor está falando que Ele vai nos instruir. Entenda isso. Para de agir pela tua força, pelo teu achismo, pela tua experiência. Deixa Ele te conduzir. Aqui Deus está dizendo literalmente: deixa de ser tolo. Ouça a voz do Espírito. Aquela voz que de repente você ouve e você fala: não, tive a impressão, não parece. É o Espírito Santo falando com você, te orientando, te dirigindo. Só que Ele, o Espírito Santo de Deus, Ele não quer te conduzir por força e nem por violência. Ele não quer te dominar ou controlar a tua vida. Ele quer te dar a instrução, o conselho. Cabe a você ser sensível para ouvir e decidir obedecer ou não. Ele é tão cavalheiro que Ele nos dá o livre-arbítrio. É lógico, né, que Deus tem as instruções genéricas, básicas para todos nós, que são os 10 mandamentos, né? Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não desejarás coisas do próximo. Mas Ele quer, no particular, nos dar instrução a respeito da nossa vida particular, do nosso chamado, como conduzir a nossa casa, como conduzir o nosso trabalho e os nossos relacionamentos. Ele deseja isso. No versículo 10, diz que muitos são os sofrimentos dos ímpios,
Porque o ímpio não conhece a Deus, um Deus que ensina, que instrui, que dá conselho. Então, ele acaba errando muito, se frustrando e desanimando. Mas os que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Aleluia. Salmo 139, no versículo 5, diz assim: Tu me cercas, Senhor, por detrás e por diante, e eu não tenho como fugir, como me esconder do seu Espírito. O Espírito Santo te cerca, meu amado, minha amada, por detrás e por diante. E não tem como você fugir da presença doce do Deus Espírito Santo. Então, essas instruções e conselhos de Deus são as expressões, são as manifestações da sua misericórdia para nos conduzir a viver algo melhor e nos poupar de sofrimento. Lá em Romanos 8,14, vai dizer assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Ser guiado quer dizer ser tomado pela mão e conduzido até o final, até o final, até o dia que Ele te chamar. Lucas 1, versículo 78, nós vamos ver o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito. Ele começa a anunciar aquilo que Deus faria. Aleluia. Ele dá sabedoria, revelação. No 78 fala assim: pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele já estava falando da vinda de Cristo, que já estava na eminência de acontecer, e o Espírito Santo revelou. No 79 ele vai dizer que ele vem para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O Espírito Santo deseja nos conduzir nesse caminho. Ele quer te conduzir na sua caminhada. E como Deus nos guiaria? Em primeiro lugar, Ele não quer impor a sua vontade. Eu já te disse que Ele dá o livre-arbítrio. Na oração, Ele mesmo nos ensinou dessa maneira: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente fala isso todas as vezes que nós oramos o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Mas na verdade você quer mesmo a vontade de Deus para a tua vida? Seja sincero. Ele não impõe a vontade dele, ele espera que haja rendição a ele. E o próprio Jesus, no momento de angústia e dor, de joelho, lá no jardim do Getsemane, ele disse ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. No entanto, se não for possível, se não for a tua vontade, Senhor, eu desejo que a tua vontade, Pai, prevaleça sobre a minha. Tiago 4, versículo 5, vai dizer que tem pessoas que estão agendando, planejando a vida, com tanta certeza do que fazem, né? Eles dizem assim: amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e lá ganharemos dinheiro, e lá construiremos, e depois retornamos. Como se tudo isso dependesse deles, estivesse no controle deles. Aí o Senhor diz assim: vocês deveriam dizer assim: se o Senhor quiser,
se for permissão dele, se vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a viver uma vida de submissão, de rendição à vontade de Deus. Não apenas orar para sermos submissos, mas para termos atitudes de submissão. Muitas vezes somos tão teimosos, obstinados, determinados, que não damos espaço para Deus nos dirigir. Nós nem perguntamos, nós nem questionamos. Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? É esse caminho que Ele quer que eu trilhe? É essa decisão que Ele quer que eu tome? Aí me vem à mente a jovem Maria, mãe de Cristo, que já estava com tudo planejado, tudo organizado, os convites, creio que já distribuídos, que naquela época o noivado era tido como um contrato solene assinado do casamento. Na realidade, aquele menino e aquela menina já estavam casados. Só não existia ainda a conjunção carnal, porque era dado um tempo para que o rapaz providenciasse a casa, mobiliasse, para quando ele viesse buscar a noiva e então celebrar o casamento, já estivesse tudo arrumado. Mas já estava tudo organizado. Era o sonho, e ainda é o sonho de muitas mulheres, se casarem, constituir família. E um dia, do nada, ela é visitada por um anjo, e esse anjo diz a ela que ela é bem-aventurada, e que a partir de então, dentro do ventre dela, estaria sendo gerado o prometido das nações, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Imagina aquela menina, sem saber o que estava acontecendo. Como assim eu estarei grávida? Eu não conheço varão nenhum, eu ainda vou me casar. O anjo disse: fique em paz, Maria, vai pousar sobre você o Espírito Santo. E aí você vai gerar o prometido das nações, aquele que há de vir. Eu tinha um monte de questionamento. Como é que eu vou explicar para o meu pai, para minha mãe, para o meu noivo, que eu estou grávida? Não vai ter mais casamento, não vai ter mais festa. E ao invés disso, ela se rende à instrução e à vontade do Espírito Santo. Planos mudados, agenda cancelada, porque o Espírito Santo vai te conduzir por esse caminho, Maria. Paulo era um homem obstinado, violento, determinado, convicto de que a missão dele neste mundo era perseguir, matar, prender os cristãos. E fazia isso com toda a autoridade, com toda a força. Ele achava que este era o propósito de Deus para a vida dele. Você conhece a história de Paulo, eu não preciso te contar detalhe. Mas de perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque ele entendeu o chamado dele, mudou totalmente a rota dele, o caráter, a missão. Aleluia. Paulo e Maria
se renderam à vontade do Espírito Santo de Deus. Deus também mudou a vida de um pastor de ovelha, Davi. Tirou esse menino das montanhas, do meio das manadas, e foi colocá-lo em um palácio. Derramou óleo de unção sobre a cabeça dele. E ali naquele lugar, a primeira missão dele foi, com os instrumentos dele, afastar os espíritos malignos que atormentavam o rei Saul. Depois colocou nele o espírito do guerreiro e o mandou para um campo de batalha para derrubar o gigante Golias. E o Espírito Santo fez o pastor de ovelha o rei de Israel. Deus mudou o roteiro da vida de Maria, de Paulo e de Davi, porque eles se renderam à vontade soberana de Deus. E aqui nesta manhã, esse mesmo Deus que mudou a sorte deles, quer mudar a tua também. Se você deixar Ele direcionar, conduzir, te instruir, basta que nós nos rendamos a Ele e entregamos o controle das nossas mãos nas mãos dEle. Faça a sua vontade, Senhor. Ainda que a sua vontade seja totalmente contrária à minha. Deus sempre nos dirige através da sua palavra. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E para nós sermos guiados e direcionados por Ele, nós precisamos nos encher dele. Efésios 5, 18 e 19, é Paulo falando aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Ainda no capítulo 1 de Efésios, Paulo nos mostra que a nossa salvação é uma obra de Deus. Deus Pai nos escolheu, Deus Filho morreu por nós, e o Deus Espírito Santo aplica a redenção em nossos corações. E ainda no capítulo 1, no versículo 13 e 14, vai nos ensinar, nos explicar o mistério do Espírito Santo. Começa assim: em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, vós foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está dizendo assim: depois que você ouviu falar, depois que você aceitou a Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Naquela época, queridos, o selo era usado com dois propósitos. Primeiro propósito: dar segurança a alguém ou a algum documento. Os governantes, os reis, eles tinham um anel com um selo exclusivo, que quando presente em algum documento ou em alguma coisa, indicava que era verdadeiro e seguro. Segundo lugar, o selo servia para dar clareza sobre a posse de algo. Algo que tinha a inscrição de um selo era de posse daquele que tinha o selo. Ontem na série eu dei o exemplo, dos cavalos, das vacas que são marcadas com os selos, que ainda que elas saiam, se percam, quem achar vai saber que pertence a um fazendeiro, a um sitiante, por causa do selo. O selo deixava claro a quem
o objeto ou a pessoa pertencia. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus nos cela para que todos saibam que nós somos dele. Em Êxodo, o Senhor fala assim: eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Então, queridos, se não fosse a obra do Espírito Santo, nós nem estaríamos aqui. É o Espírito Santo quem nos regenera, é o Espírito Santo que nos abre os olhos espirituais, é Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, é Ele quem nos cela no dia a dia da redenção, é Ele quem nos dá dons espirituais, é Ele que se manifesta em nós, produzindo os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Eu quero que você anote. Os frutos do Espírito é amor, bondade, mansidão, paz, paciência, alegria, fidelidade, longanimidade e domínio próprio. 9 são os frutos do Espírito. Se encher de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de longanimidade e de domínio próprio é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Este ser nos marca, nos carimba para nos tornarmos propriedade exclusiva de Deus. Lá em 1 Pedro 2, versículo 9, Pedro vai estar falando assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmo 105, versículo 15, vai dizer assim: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Somos povo exclusivo dele e o amor dele nos cerca. Lá em Efésios 3, versículo 16 e 17, vai falar assim, vai continuar descrevendo, a atuação do Espírito Santo, para que segundo a riqueza sua em glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Ele nos reveste de força e de poder. Aleluia! Nós precisamos desse poder. Nós somos fracos, somos pó, temos fraquezas físicas, emocionais, morais, espirituais. E se o Senhor nos deixar a nossa própria sorte, nós seremos consumidos. Mas o Espírito Santo nos é dado para nos revestir com esse poder. Poder para viver, poder para perdoar, poder para pregar. Notem que esse poder é no homem inteiro, no homem interior, é de dentro para fora, que vai transbordar nas suas palavras, nas suas ações, reações, na sua maneira de viver, na tua casa, no teu trabalho e nos teus relacionamentos. E como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência disso? O próprio versículo respondeu já. Habite assim Cristo em vossos corações. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é quando Cristo habita em seu coração pela fé. E a palavra habitar em grego, ela tem 2 significados. Katoetel e paroekel. Anota aí. Katoetel e paroekel. O que é
Catuetel. Catuetel é habitar de forma temporária. Seria o tipo, ou caso de um hóspede que chega a um hotel para passar alguns dias, horas ou semanas em um quarto. Mas ali não é a tua casa, ali não é a tua residência, ali ele não é o dono, ele não pode mudar nada, ele não pode tirar nada do lugar, porque ali é só um tempo. Daqui a pouco ele vai embora dali. Catuetel é isso. É habitar alguém, abrigar alguém por um tempo. Muitos de nós hospedamos de vez em quando o Espírito Santo por um tempo em nós. Às vezes, esse tempo dura uma célula, que o Espírito está falando, você está sendo tocado, as lágrimas estão brotando, você está sentindo arrepios. Mas acabou a célula, tudo volta ao normal. Ou às vezes durante o culto, mas quando acaba, você vai embora, aí você dá espaço ao medo, à ansiedade, à angústia, ao desânimo, às dúvidas e às murmurações. Agora, para o Ekel não. Para o Ekel é um habitar permanente. Você é o dono da casa, você mora na casa, você pode fazer reforma, mudar a cor, mudar os móveis de lugar, descartar o que você não gosta. É a sua residência permanente. Aleluia. Hoje o Espírito Santo de Deus deseja que para o Ekel seja a habitação que você deseja dar a Ele, permanente, para todos sempre. Não só por um tempo, mas 24 horas por dia. O Senhor é o dono, o Senhor pode fazer o que quiser. Toma o meu coração, toma a minha vida, toma a minha mente. Eu me rendo a Ti, Senhor. É isso que o Senhor quer hoje. É isso que o Deus Espírito Santo quer hoje. Morar eternamente na tua casa espiritual, que é o teu templo, que é você. E quando estamos cheios, andando no Espírito, nos movimentando nele, ainda assim, queridos, nós corremos o risco de entristecê-lo. Como eu disse, somos carne, somos pó, somos fracos. Efésios 4, versículo 30, fala assim: e não cessais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E as ações, as atitudes que vão entristecer o Espírito Santo estão descritas no versículo 4 do capítulo Efésios 4, versículo 25. Quais são as atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus? Vai falar assim: não mentir, não se irar, não pecar, não furtar, não usar a nossa boca com palavras ásperas, torpes, dizer não à amargura, deixar para trás a gritaria, a blasfêmia, as malícias, o rancor, a vingança, tirar, arrancar de dentro de nós esses sentimentos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Sermos benignos uns com os outros, tendo misericórdia, perdoando uns aos outros. Funciona mais ou menos assim. Nós estamos dentro de um templo, de uma igreja, construída por homens, de alvenaria. E tem coisas que dentro da igreja você não faz. Porque não é um teatro, não é um mercado, não é um shopping, é a casa do Senhor. Aí eu e você, nós tomamos alguns cuidados. Nós nos policiamos com o nosso falar, com os nossos gestos, com as nossas vestimentas, porque nós respeitamos esse lugar. E deve ser respeitado mesmo. Tem que ser realmente
educado, silencioso dentro da casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele não habita em casa feita por mão de homem. O templo que Deus habita é a nossa vida, o nosso corpo, o nosso coração. O seu corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. E se ele habitar dentro de nós, eu não posso viver de uma maneira incoerente com a ação do Espírito Santo. Porque se eu fizer isso, eu vou entristecê-lo. Voltando agora para o texto básico de Paulo, Paulo vai dar duas ordens expressas, uma positiva e uma negativa. Lá no versículo 18, ele dá a negativa, ele fala assim: e não vos embriagueis do vinho no qual há contenda. A ordem positiva é: mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Todos nós sabemos, né, que não é normal, não é certo um crente embriagado. Qualquer de nós acharíamos o mínimo estranho, não é mesmo? Mas, por outro lado, é tão comum nós vermos crentes vazios que não expressam os frutos do Espírito. Nós não temos um bom senso nessas duas orientações. É errado o crente se embriagar com vinho, mas também não está certo. Ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. E nas suas atitudes, não vermos os frutos do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, domínio próprio. Tanto a pessoa embriagada por álcool, quanto a pessoa cheia do Espírito, elas estão sob o controle de algo ou de alguém, né? O bêbado, sob o controle do álcool, vai manifestar os efeitos colaterais do álcool. Ele vai falar coisas que não deve, agir de maneira errada, vai ter um comportamento inadequado, passar por situações embaraçosas e vexatórias, porque ele está sob efeito etílico do álcool. Todos nós sabemos que o álcool é o responsável por a maioria dos crimes passionais, homicídios, acidentes de trânsito, tragédias em família, briga entre amigos e assim vai. Agora, a pessoa que está sob o efeito, o domínio do Espírito Santo, também vai refletir no que ela fala, no que ela faz, na maneira de agir e na maneira de reagir. Principalmente na maneira de reagir às situações de crise, de embaraços, de injustiças. E tem também um contraste profundo. Qual que é? A pessoa sob efeito do álcool é levada a viver uma vida fracassada, de vergonha, de opróbrio e destruição. Mas as evidências, os efeitos daqueles que estão cheios do Espírito, no versículo 19 nos diz qual é o comportamento dele. Esse age dessa maneira: fala entre nós, com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, salmodiando a Deus. Você reconhece uma pessoa cheia do Espírito quando você conversa com ela 5 minutos, ela começa a falar do Deus dela. O Deus dela é o assunto, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Falando entre vós, na horizontal, eu e você, cheia do Espírito, a sua comunicação vai refletir isso em salmos, salmodiando e entoando canções ao Senhor. Essa pessoa, ela é doce no falar, tem graça na voz, tem edificação nas palavras, tem polidez no trato. Até para divertir, para exortar, ele tem amor, ele tem paciência, ele tem longanimidade, ele tem resiliência.
Ele não faz de qualquer forma. Ele tem sabedoria no agir. Essa é a pessoa cheia do Espírito Santo. Não combina uma pessoa cheia do Espírito com palavras duras, com gritos, com palavras ácidas, tóxicas e negativas. Não combina. Nós precisamos da plenitude do Espírito. E se você continuar mais alguns capítulos para frente, Paulo vai estar falando como uma pessoa cheia do Espírito se movimenta. Ele pede para que os maridos tratem as esposas como Cristo trata a igreja. Ele pede para que a mulher seja submissa ao seu marido. Ele pede para que os filhos honrem os pais, para que tudo lhe vai bem. Ele pede também para que os pais não provoquem a ira dos filhos, que os crie dentro da doutrina e do conselho do Senhor. E tudo isso só é possível se estivermos cheios do Espírito Santo. A comunicação muda, os relacionamentos mudam, a nossa casa terá um ambiente saudável e agradável. Versículo 19, entoando e louvando ao Senhor. Agora já não é mais na horizontal. Entoando e louvando ao Senhor já é na vertical. É o culto que você presta a Ele. Não na célula, não no culto da igreja, mas no silêncio do teu quarto. Quando você se conecta a Ele. E ali você rende a Ele honras, glórias e louvores ao teu Deus, de todo o teu coração. No versículo 20, mais uma característica da evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graça em tudo não é simples e nem é fácil. Nós, por nós mesmos, não temos condição de fazer isso, a não ser que estejamos cheios do Espírito Santo e que Ele nos revista e nos capacite para isso. E para encerrar essa palavra, eu vou declarar como o meu amigo, apóstolo Paulo, declarou. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele dava graça por tudo. E sabia conversar e conduzir toda e qualquer situação. Filipenses 4, no versículo 11 e 13, é uma carta que ele escreve agradecendo a ajuda dos povos filipenses a ele. E ele começa dizendo assim: fiquei muito feliz de receber a ajuda de vocês. E eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, não. Pois eu já aprendi a adaptar a toda e qualquer situação. Apesar de ele estar agradecido da ajuda, ele está falando isso. Foi bom, chegou em boa hora, mas eu continuo feliz, alegre, porque eu já aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, dando graças em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, Senhor. Deus Espírito Santo, nesta manhã, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor faça morada permanente em cada coração que ouviu esse devocional, que se emocionou, que veio às lágrimas, que sentiu a tua doce presença. Porque é o Senhor que nos reveste de força, que nos capacita, que nos ensina e que nos instrui a passar por toda e qualquer situação, dando graças a Deus por tudo. Por isso, nessa manhã, Senhor,
Se o selo de alguém está apagado, oh Deus, toca novamente, sela de novo, para viver um novo tempo, um tempo debaixo da tua mão poderosa, sentindo o teu bom perfume, caminhando contigo. Esta é minha oração nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus.